Vamos lá, gente, continuando. Vamos falar agora de dois blocos importantes da nossa lei de responsabilidade fiscal, tá? Execução orçamentária e financeira, cumprimento de metas, e nós vamos falar também sobre limitação de empenho. Limitação de empenho que teve aí atualização, né? Janeiro de 2021, tivemos alteração, tivemos duas leis complementares. Lei complementar 177, que alterou diretamente o artigo 9º, tá? Então daqui a pouco a gente já vai estudar conforme essa atualização. Nosso curso aqui é 100% atualizado, tá bom? Então preste atenção. Quando a gente fala de execução orçamentária e do cumprimento de metas, a gente basicamente vai falar do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então o que é que traz esse artigo 8º? Vamos lá. Em até 30 dias após a publicação dos orçamentos, ou seja, até após a publicação da LOA, nos termos em que dispuser a LDO, o Poder Executivo ele vai soltar quem? A programação financeira do ente e o cronograma mensal de desembolso. Preste atenção no seguinte. A programação financeira é feita para todo o ente. Isso é de competência do Poder Executivo. Quando eu falo do cronograma mensal de desembolso, cada órgão vai fazer o seu. Cada poder é responsável por soltar o seu cronograma de execução mensal de desembolso, com base na programação financeira feita pelo Poder Executivo. Então você já vai fazer aí duas anotações aí, tá? Preste atenção aqui na tela. Ó, aqui a coisa. A programação financeira é de titularidade do Poder Executivo. O cronograma mensal de desembolso, esse é feito por ato próprio de cada poder. Começa por aí essa grande diferença. Lembra quando a gente estudou descentralização de créditos e recursos? Que a programação financeira ela começa lá das unidades gestoras, passa pela unidade orçamentária, a unidade orçamentária manda para o órgão setorial, o órgão setorial manda para o órgão central, né? Aí depois o órgão central devolve a PFA, lembra? Programação Financeira Aprovada. Então depois que essa programação financeira é aprovada no âmbito do órgão central, lembrando que o órgão central pertence ao Poder Executivo. É por isso que eu falo dessa diferença. Programação financeira do ente, que é como se fosse ali o limite de saques permitido para todos os órgãos e poderes daquele ente, quem faz é o Poder Executivo. Agora, o cronograma mensalizado de tudo que vai ser gasto, isso aí vai ser feito por cada poder, por cada órgão. Isso é ato próprio de cada poder. Então, o Poder Executivo solta a programação financeira para todo ente. Logo depois, cada órgão vai fazer mediante ato próprio. Dando um exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, sai um decreto judiciário do presidente do Tribunal de Justiça logo no início do ano, soltando o cronograma mensal de desembolso. Logo depois que o sistema do orçamento é aberto, logo depois que a programação financeira é publicada. Tá bom? Então, começa com essa primeira diferença. Logo no parágrafo único do artigo 8º, nós temos outro tema, né, bastante cobrado nas provas. Ó, começa aqui, ó. Os recursos legalmente vinculados a uma finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. Preste atenção. Aqui eu estou falando da finalidade da despesa. Se nós temos recursos que são arrecadados, que têm uma finalidade específica destinada por lei, por ato do poder público, aquela despesa tem que ser executada com aquela finalidade, mesmo que seja em outro exercício financeiro. Tá bom? Então vale aqui o princípio da vinculação, né? A gente está vinculando determinada despesa. Preste atenção no seguinte: durante o período de pandemia, né, durante o período de calamidade pública, por exemplo, lá no ano da Covid, né, 2020, aquele ano turbulento, preste atenção o que foi que aconteceu. Nós tivemos uma série de medidas provisórias que flexibilizaram diversos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Mas esses artigos não tiveram seu texto alterados de maneira permanente, e sim de maneira provisória. Então, você pode pegar algum material que foi utilizado durante aquele ano de pandemia e que você vai ver que esse parágrafo único do artigo 8º, ele foi flexibilizado lá na época. O que é que era permitido? Que a gente poderia desvincular, olha só, o que é que o parágrafo está dizendo? Que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação. Só que durante o período da pandemia, você poderia meio que desvincular para atender despesa relacionada à calamidade pública, à Covid. Então foram uma série de alterações de maneira temporária. E depois que terminou o estado de calamidade pública, essas alterações evaporaram, tá? Então você tem que tomar cuidado. Nós tivemos alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal que vieram para ficar. Por exemplo, artigo 21, artigo 65, né? Que foram alterações permanentes. Ainda nesse módulo de Lei de Responsabilidade Fiscal, vocês vão ver que tivemos alterações no artigo 18, despesa com pessoal, artigo 19, tivemos vários artigos lá na parte de dívida e endividamento, operação de crédito. Então vocês vão ver que diversos artigos alteraram de fato o texto permanente da LRF. Mas alguns outros foram de maneira temporária, então toma cuidado com isso, né? Se estamos em período fora da pandemia, fora da calamidade pública, vale a regra do que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se você abrir aí o seu texto compilado no site do Planalto, você vai ver que nada foi alterado nesse artigo. Mas durante a pandemia nós tivemos uma flexibilização desse parágrafo 8º, desse parágrafo único do artigo 8º, tá? Tanto que eu até coloquei em vermelho aqui para você, ó. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos do decreto legislativo, que no ano de 2020 foi o decreto número 6 do Congresso Nacional, que instituiu aí a calamidade pública, né? Foi em meados de março de 2020. Em parte ou integralidade do território nacional, enquanto durar essa calamidade, esse cumprimento do parágrafo único do artigo 8º fica meio que afastado. Você vai abrir uma exceção, desde que você afaste a regra para alguma despesa destinada ao combate à calamidade pública, ao combate da Covid. Mas, mais uma vez, eu lembro para vocês, isso foi de maneira temporária. O que é que você vai levar para a prova? Artigo 8º do jeito que está lá na sua prova, parágrafo único do artigo 8º do jeito que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Certo? Cuidado com essa diferença. Programação financeira é uma coisa, cronograma mensal de desembolso é outra. Cronograma mensal de desembolsos é feito por ato próprio de cada poder. Programação financeira vem antes, é de competência do Poder Executivo e ele faz para todo o ente. Bom, vamos fazer algumas questões aqui. Questão 48. O recurso legalmente vinculado à finalidade específica que não for utilizado no objeto de sua vinculação até o final do exercício financeiro reverte ao Tesouro Público e pode ser utilizado no exercício seguinte em outras finalidades. Negativo. A gente acabou de ver a fundamentação desse artigo, né, dessa questão. Artigo 8º, parágrafo único. Gente, os recursos destinados à finalidade específica serão utilizados naquela finalidade determinada, mesmo que em exercício diverso. Não tem essa história de terminou o ano, não foi utilizado, aí reverte para o tesouro vai utilizar em outra coisa, ó. Negativo. Gabarito errado, né? Já estamos treinando conforme o que a gente acabou de ver. Questão 49. A limitação de empenho implica a desvinculação dos recursos previamente vinculados à finalidade específica. Cuidado, gente! A limitação de empenho nada mais é do que o contingenciamento. A gente vai já estudar isso aqui. O contingenciamento de despesa é o corte de gastos, né? É você cortar lá na carne, cortar lá na raiz alguma despesa que iria ser executada, mas não vai mais. Por quê? Porque provavelmente a previsão da receita não vai se comportar conforme a gente previu. Então existe um instrumento chamado limitação de empenho, que está lá no artigo 9, que a gente vai ver logo aqui em seguida, tá? Mas limitação de empenho não tem nada a ver com você desvincular recursos que estão vinculados. Aqui está totalmente contra o parágrafo único do artigo 8º. Mais uma questão errada, tá certo? Questão 50. O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso em até 30 dias após a publicação dos orçamentos. Perfeito, né? Até aqui? Artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não esqueçam disso, tá? No termo em que dispuser a LDO. Então, a LDO traz ali alguns textos, algumas regras relativas à programação financeira, à limitação de empenho e a diversos outros tópicos dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, essa questãozinha está correta, tá? Vamos falar agora sobre a bendita limitação de empenho e movimentação financeira, que é o chamado contingenciamento. É o nosso corte de gastos. Cuidado que nós já vamos estudar conforme alterações feitas em janeiro de 2021, tá? Então, gente, a limitação de empenho nada mais é do que o seguinte. Eu vou resumir o que está na tela, mas a gente vai pegar o texto da lei, tá? Você começa a execução do orçamento e você está vendo, você está notando que a previsão da receita, aquela receita que foi estimada, prevista na lei do orçamento que está valendo, provavelmente não vai ser executada conforme você está vendo. Ou seja, provavelmente tem uma queda de arrecadação, sonegação, né? O ente público não está fazendo a efetiva arrecadação dos seus tributos. Então, o que é que você pode fazer? Se você notar que a arrecadação pode não comportar o cumprimento da meta de resultado primário. Lembrando que essa meta de resultado primário é estabelecida, né, lá no anexo de metas fiscais, que é da LDO. Então, se você está vendo que a arrecadação pode não comportar aquelas metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é que você vai fazer? Contingenciar despesas, cortar algumas despesas. Lembre-se que você busca durante o exercício financeiro o quê? O equilíbrio entre receitas e despesas, né? Aqui nós temos o equilíbrio formal, tá? Então, assim, se você está vendo que as receitas podem não ser arrecadadas conforme você planejou, ou seja, você vai ter queda de arrecadação, você tem que cortar as despesas. Senão as despesas vão continuar crescendo e a arrecadação continuar caindo. Então é isso que a gente chama de contingenciamento. Então vamos lá. Artigo 9º prevê a regra do contingenciamento, tá? Dispõe o quê? Se verificado que ao final de um bimestre, ou seja, a verificação para você fazer o contingenciamento é feita a cada bimestre. Então, a cada bimestre você vai dar uma analisada. Está tendo queda de arrecadação? Está tendo provável descumprimento da meta de resultado primário? Opa, então eu tenho até 30 dias após o encerramento desse bimestre para promover o contingenciamento, que é quem? O corte de gastos. Olha só o que a LRF traz. Se verificado que ao final de um bimestre que a realização da receita poderá, não precisa eu ter certeza que eu não vou cumprir. Basta você notar, mediante estudo, série histórica, né, previsão de arrecadação, que aquilo pode não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecido no anexo de metas fiscais lá da LDO. Os poderes e o Ministério Público vejam que a limitação de empenho é feita por cada poder. Tá? Não é o poder executivo que vai contingenciar de todos os poderes. Existe a ação direta de inconstitucionalidade. Porque se você pegar o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai ver que ainda tem um parágrafo lá que fala que é o executivo que faz a limitação de empenho nos demais poderes. Não, isso viola o princípio da separação de poderes. Isso está com a DIN, né? Ação direta de inconstitucionalidade. Então, o que você vai levar para a regra, para a prova e que as bancas já entendem como correto é que cada poder, cada órgão vai fazer ali a sua própria limitação de empenho, sem ingerência do Poder Executivo, tá? Então, cada poder, cada órgão, o próprio Poder Executivo, ele vai fazer por ato próprio, ó, veja só, é por ato próprio, e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios estabelecidos pela LDO. Então, olha só o tanto de informação que a gente tem nessa tela. Quem dá as regras para a limitação de empenho é a LDO. A LDO traz as regras para limitação de empenho. Inclusive, gente, a LDO vai dizer o que é que pode e o que é que não pode ser contingenciado. O próprio artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele traz alguns tipos de despesas que não podem ser contingenciadas. Mas ali é um rol exemplificativo, porque a LDO de todo ano pode trazer um rol bem maior. Então, essa questão de a LDO pode trazer, na verdade, ela traz. Se você pegar o texto da LDO de todo ano, você vai ver lá. Despesas que não podem ser contingenciadas, artigo 35, por exemplo. Para o ano de 2020, tem lá uma série de despesas, vários incisos, tá? Então, vai além do que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, você tem que levar para a regra
O artigo 9º. Quais são as despesas que não podem ser contingenciadas? A gente vai já ver. Tivemos alteração, tá? Janeiro de 2021 colocou mais um tipo de despesa que não pode ser contingenciada. Mas a LDO traz uma série de outras despesas que não podem ser limitadas, tá certo? Então vamos lá. Presta atenção. Daqui a pouco a gente vai ver o que é que não pode ser contingenciado. Vamos continuar também para você entender que outras situações podem acarretar o uso do contingenciamento. Ou seja, o contingenciamento, a limitação de empenho, ela não é feita somente para quando o resultado primário não vá ser atingido. Não. A limitação de empenho também será promovida pelo ente que ultrapassar o limite para a dívida consolidada. Vejam só. Não é só o cumprimento da meta de resultado nominal ou primário que vai ensejar o ato de limitar o empenho, o ato de contingenciar despesas. Não. Se o ente ultrapassar o limite para a dívida consolidada, ele também pode promover a limitação de empenho, para que ele obtenha o resultado primário necessário. Gente, uma coisa está atrelada à outra, né? O resultado primário está atrelado ali ao aumento ou à diminuição da dívida, do endividamento daquele ente público. Outra questão importante que sempre cai nas provas, certo? Eu fiz uma previsão naquele bimestre de que a meta de resultado primário provavelmente não vai ser atingida. A receita está caindo. Mas nos meses seguintes eu estou vendo que a receita está voltando ao ritmo previsto. Ou seja, eu estou tendo um restabelecimento da arrecadação. Se eu estou tendo um restabelecimento da arrecadação, eu posso pegar o que eu contingenciei, o que eu limitei, e eu vou liberando de maneira proporcional ao meu restabelecimento. Então eu já vi várias questões e vários alunos errando a questão do seguinte: a lei de diretrizes orçamentárias vai dar as regras para que o poder público faça o restabelecimento do que foi contingenciado. Não. É feito de maneira proporcional ao restabelecimento da arrecadação. Olha só. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que de maneira parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados, ou seja, tudo aquilo que foi contingenciado, vai se dar de forma proporcional às reduções efetivadas. Então, se você teve uma queda de arrecadação de 25%, então você fez um contingenciamento ali mais ou menos de 25% das suas despesas para o seu equilíbrio ser mantido. Se a arrecadação está voltando, se você está vendo que a arrecadação já está subindo no ritmo de 10% ao que deveria ter sido, você pode liberar 10% aí do que você fez de contingenciamento. Ou seja, esse reestabelecimento ele é feito de maneira proporcional a tudo aquilo que foi reduzido e não conforme a lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias, gente, ela não pode trazer no texto quanto a LOA vai poder restabelecer do contingenciamento. Por quê? Porque ela nem sabe quanto é. Tá? Então é por isso que essa verificação ela é feita durante o exercício e ela é feita 6 vezes durante o ano, né? Ao final de cada bimestre. Então em cada bimestre eu vou analisar se eu vou ou não descumprir a meta de resultado primário, tá bom? Então presta atenção, o restabelecimento é feito de maneira proporcional, não é conforme a lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias traz parâmetros gerais para a limitação de empenho, combinado? Aqui, gente, já estamos pegando o entendimento do manual técnico de orçamento. Preste atenção, estamos aprofundando, tá? Caso haja frustração da receita estimada no orçamento, deverá ser estabelecida limitação de empenho e movimentação financeira com o objetivo de atingir os resultados previstos na LDO. Na LDO onde, hein? No anexo de metas fiscais, porque aqui eu estou falando de resultado nominal e primário, né? Impedir a assunção de compromissos sem respaldo financeiro, o que acarretaria uma busca de socorro no mercado financeiro, situação que implica em encargos elevados, ou seja, eu ia buscar a operação de crédito, eu ia aumentar o meu endividamento, ia aumentar a minha dívida consolidada e ia quebrar por vez aí o meu resultado primário, né? Então, a limitação de empenho visa justamente isso, você evitar se endividar ainda mais, porque esse endividamento vai impactar no atingimento do resultado primário. Na verdade, você vai ter um déficit ali, né? Se você fizer a operação de crédito à torta e à direita, tá? Isto é, limitação de empenho, ela é usualmente utilizada como sinônimo de contingenciamento. Consiste no bloqueio de despesas previstas
na Lua. Olha só, gente, aquela questão de que você não pode mais levar ao pé da letra, despesa tem que aparecer fixada. Se vier prevista, tá errado. Não, gente. O próprio manual técnico de orçamento, ele fala de despesa prevista. Então, gente, na verdade, hoje a gente tem previsão de receitas e de despesas. Mesmo você sabendo que várias bancas, vários doutrinadores entendem que a despesa ela é fixada, mas não está errado se aparecer despesa prevista, tá? A própria CESP vive cobrando isso em prova e os alunos vivem errando porque caem naquela decoreba. Receita prevista, despesa fixada. Esqueçam isso, tá? Olha só, a Lei de Responsabilidade Fiscal apresenta despesas que não podem ser contingenciadas. E aí você vai pegar essa regra, mas o que a LDO de todo ano vai trazer. Você precisa saber o que está lá na LDO? Não. Tá? Em regra, não. As bancas não costumam cobrar, né, aquele rol que está lá na LDO de todo ano, até porque todo ano muda, tá? E as bancas têm um banco de questão ali permanente, né? Elas não vão ficar criando questão conforme a LDO daquele ano. Elas até fazem isso, mas com relação ao PPA, tá? Com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, dificilmente cai uma questão assim com o texto da LDO daquele ano, mas cai, não é impossível, tá? Mas vamos devagarinho, vamos memorizar primeiro o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não serão objeto de limitação de empenho as despesas que constituam obrigações constitucionais do ente, constitucional e legal, tá? Ou seja, tudo aquilo que tem previsão legal para ser cumprido, gente, não pode ser contingenciado. Inclusive aquelas destinadas ao serviço da dívida. Eu não posso contingenciar pagamento do serviço da dívida. Por quê, gente? Se eu vou contingenciar o pagamento do serviço da dívida, a dívida ela não vai ser paga conforme está previsto. E a meta de resultado primário é justamente que você tenha um saldo positivo para abater parte da dívida pública. Então, gente, eu não posso bloquear o pagamento do serviço da dívida, ele tem que continuar, tá? Não posso também bloquear. Também, ó, isso aqui é a novidade, gente. Olha só o que apareceu em 2021. As relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade, ou seja, tem que ser um fundo criado com finalidade específica para inovação e desenvolvimento científico, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vejam que agora nós temos novidade. Já coloquei aqui em azul para você. O que é que não pode ser contingenciado? Vamos lá. Obrigação constitucional e legal do ente, pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, tivemos alteração, né? Na verdade, inclusão, conforme a Lei Complementar número 177, que alterou o texto da LRF. Tudo aquilo que for relativo à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico, custeada por fundo criado com esta finalidade. Tivemos também outra alteração importante, gente, tá? Essa regra de você contingenciar para obter um resultado primário positivo, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias, lá no anexo de metas fiscais, antes ela era afastada no período de estado de defesa, estado de sítio e calamidade pública. Hoje, essas regras só são afastadas durante o período de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, né, que vale ali para todo o território nacional. Tá? Então essas regras podem ser afastadas de maneira temporária enquanto perdurar a situação de calamidade pública. Hoje é só calamidade pública. Antes era calamidade pública, estado de defesa, estado de sítio. Cuidado com isso, tá? O texto da Lei de Responsabilidade Fiscal foi alterado. Vamos para as exceções que a LDO traz, aquela que eu disse para você que as bancas não costumam pegar tão pesado, mas o nosso curso pega pesado. Você sai daqui sabendo de tudo, tá? Vamos lá. O que é que vem ressalvado também na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela repete o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Tudo aquilo que é a Constituição, que é obrigação constitucional ou legal do ente, isso aqui já está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. As relativas aos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, MPU, olha só, né, o Poder Executivo não pode aí contingenciar as atividades relativas a outros poderes, né, porque aí violaria a separação dos poderes. As custeadas com recursos de doações e convênios. Gente, isso aqui é importante. Eu acho que se um dia chegar a cair, pode cair isso aqui, ó. Olha o que a LDO diz que não pode ser contingenciado. É muita coisa. Todas as despesas do grupo 1, aqui, gente, eu estou falando de grupo de natureza de despesa, classificação por natureza da despesa. Grupo 1, pessoal e encargos, aqui eu estou falando de salários.
não posso contingenciar, é meio óbvio, né? Juros e encargos da dívida, isso aqui já está subentendido na lei de responsabilidade fiscal, porque juros e encargos da dívida e amortização da dívida fazem parte do serviço da dívida. Gente, então, serviço da dívida é gênero. Então, nós temos o pagamento da dívida, que é o principal, que entra aqui na amortização, tá? Aqui é o principal, que é despesa de capital, e nós temos os juros e encargos da dívida, que é despesa corrente, grupo 2. Mas se você pegar o grupo 2 com o grupo 6, você tem os chamados serviços da dívida. Então, os serviços da dívida não podem ser contingenciados, mas isso já estava previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? O que é que, conforme a LDO, não pode ser contingenciado? As despesas financeiras relacionadas no anexo do decreto, né, do decreto de contingenciamento. E demais despesas específicas ressalvadas a cada ano pela LDO. Por quê? Eu estou colocando aqui o que está valendo para a LDO vigente. Lembrando que todo ano a gente tem LDO e todo ano podem aparecer aqui outras situações. Toma cuidado com isso, tá? Com relação à jurisprudência que eu já falei para vocês, princípio da separação de poderes, né? Nós temos aí uma ação direta de inconstitucionalidade que está ali impactando no artigo 9º, né, em um dos seus parágrafos lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, olha só. Atualmente, devido à ADIM, o Poder Executivo não é autorizado a limitar os poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, caso estes não promovam a limitação. Por quê? Porque cada poder, cada órgão vai fazer por ato próprio a sua limitação, nos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então, gente, há a extensão da limitação de empenho para os poderes legislativo, judiciário, Ministério Público, mas ela deve ser efetuada por ato próprio e não por ingerência do Poder Executivo. Leve isso para a sua prova, bom? Olha só o que eu falei sobre alteração, né? Na situação de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso, no caso da União ou pelas Assembleias Legislativas, no caso dos estados, né? Poder Legislativo Estadual, nós temos a Assembleia Legislativa. Enquanto perdurar a situação, serão dispensados dos atingimentos dos resultados fiscais. Ou seja, se eu estou dispensado de atingir o resultado nominal, o resultado primário estabelecido lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, então eu também meio que estou dispensado por tabela de fazer a limitação de empenho para atingir esse resultado. Por quê? Porque o cumprimento daquele resultado já está o quê? Afastado, tá? Uma coisa puxa a outra. Com relação ao cumprimento de metas, gente, tópico final desse bloco dessa aula, tá? Isso aqui também está na Lei de Responsabilidade Fiscal, é aquele bendito artigo que todo mundo esquece, né? Mas vamos lá. Até os fins dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo vai demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Então vamos lá, ó. Janeiro, fevereiro, março e abril. Vou prestar contas em maio. Abril, maio, junho e... maio, junho, julho e agosto. Vou fazer onde? Esse cumprimento? Setembro, né? Aí vem setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu só vou fazer em fevereiro. Foge a regra, né? Não é janeiro não, tá, gente? Fevereiro. Em audiência pública na comissão mista referida na Constituição ou equivalente nas casas legislativas. Gente, quando cai isso aqui, muitos alunos esquecem, tá? Então presta atenção. O Poder Executivo ele vai demonstrar e avaliar o cumprimento das metas a cada quadrimestre, mas ele vai fazer nos meses de maio, setembro e fevereiro. Isso vai ser feito em audiência pública lá na comissão mista, né? Aquela comissão mista de orçamentos que está prevista lá no artigo 166 da Constituição. Ou em comissão relativa, né, em comissão respectiva na Assembleia Legislativa do Estado. No prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, aqui já em relação ao Banco Central, o Banco Central vai apresentar, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial. Presta atenção que são metas diferentes, gente. Olha só. O Poder Executivo vai fazer esse estudo a cada quadrimestre e vai prestar contas, ou seja, vai demonstrar e vai avaliar o cumprimento das metas fiscais nos meses de maio, setembro e fevereiro.
O Banco Central, ele tem até 90 dias após cada semestre para prestar contas, para avaliar o cumprimento das metas das políticas monetária, creditícia e cambial. Vejam que são metas diferentes. Quando eu falo lá do Poder Executivo, que ele faz em audiência pública, né, com a comissão mista lá do Congresso, esse cumprimento é das metas fiscais estabelecidas no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem a ver com resultado nominal e primário. O que o Banco Central faz em até 90 dias após o encerramento de cada semestre e tem a ver com política monetária, creditícia e cambial. Cuidado, gente, muitos alunos erram esses prazos, né? Quadrimestre, semestre, troca e não sabe o que é que o executivo faz, o que é que o Banco Central faz. Cuidado que as bancas vão justamente aí porque dá para confundir, tá? Próximo bloco, nós vamos trabalhar com questões. Encerramos aqui o nosso bloco de limitação de empenho, cumprimento de metas, né? E contingenciamento, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.